né, esse estudo falando sobre esse livro aí, eu termino com essa figura aí, ilustre, né? Olha só que imagem. É uma imagem impactante, né? É muito impactante essa imagem. Bom, então nós vamos fazer aqui um retrospecto. E o autor desse livro, ele está nos dizendo que existe uma outra linhagem na Terra, e não era filho de Adão, e sim filho do próprio Lúcifer. Que a semente do bem e do mal era o Lúcifer, porque ele era o pai da mentira, o pai das trevas. Então, no decorrer desses vídeos que nós comentamos aí, nós fizemos vários comentários, né? Que Adão e Eva foram colocados como guardião no paraíso, né? Foram colocados como uma espécie de profeta, rei e sacerdote dentro do paraíso. E eles eram um inocente puro. Eles iriam se multiplicar para criar a raça humana aqui na Terra. Ia ser uma evolução gradual e segundo a vontade de Yahweh, do Altíssimo, porque ele saiu para o descanso e assim ia ser gradualmente o crescimento da espécie humana. Mas teve um ser, um querubim da guarda, que guardava o trono, que se rebelou contra o Altíssimo Yahweh. Estou dizendo relatos do livro, tá, gente? Ele foi expulso. E por ele ter sido expulso, ele começou a arquitetar um plano contra a melhor criação do Criador, que somos nós, seres humanos. Segundo o livro, vivíamos uma outra dimensão, ou seja, nossos pais, Adão e Eva, eles foram feitos da terra e foram colocados dentro do paraíso, ou seja, eles receberam uma áurea, eles receberam uma proteção, uma luminosidade. Está no livro de Apócrifo, Adão, primeiro anjo. Vendo a serpente, né, que a gente chama de dragão, vendo a serpente que Yahweh ia povoar a terra e ele não tinha como brigar com Yahweh, o que ele fez? Ele possuiu a mulher de Adão antes que Adão pudesse tocá-la, segundo o livro. E aí a ideia é essa: existem duas raças na terra. A raça que é filha de Adão e Eva, dois seres humanos, e a raça que é filha de Lúcifer e Eva. Porque Lúcifer aproveitou o portal, porque o útero da mulher passou a ser o portal, é a passagem para os espíritos aqui na Terra. Lembramos, senhores, que o Lúcifer, ele não tem alma, ele é um espírito. E por ele ser um espírito, e por ele se levantar contra o Criador, ele queria perpetuar a sua raça também aqui na Terra. Então, por isso que deu a entender que esses seres aí, ó, que você está vendo, ele é uma realidade no mundo. Existem outras explicações? Existe, mas essa explicação é uma das mais plausíveis que nós estamos vendo aí. Essa explicação é uma das mais claras, por isso que tem muita briga, tem muito choque, porque muitos acreditam que demônios não podem coabitar com o ser humano. Demônios não podem. Até antes do dilúvio, gente, eu achava que Denilson, antes do dilúvio, acredito que havia possibilidade, sim, dos anjos se copularem com seres humanos. Depois de Yahushua, não. Yahushua foi o divisor. Yahushua foi o Abel. O Abel e Yahushua, vou botar assim, o Abel e Yahushua, ele não se permitiu ser destruído pelo inimigo, que já estava cheio de vontade, e a sua descendência já está infiltrada aqui na Terra, a raça de víbora. E eles, segundo o livro, eles são a elite. Eles não estão na ralé do povão. Você não vai ver esses seres no meio do povão. Eles têm que estar como cabeça, como os grandes artistas, políticos influentes, cientistas. Vocês estão entendendo? Filósofos, antropólogos. Eles vão ditar as regras. E um dos maiores poderes desses seres aí, paz nos senhores, para agora. De manhã é fogo. Um dos maiores poderes desses seres chama-se a hipnose.
É isso que eu estou falando para você, a hipnose. Olha para o olho dessa pessoa aí, veja se não é um olho hipnótico. Veja se não... Isso é uma foto, tá, gente? Pode ser montagem, pode ser o que for, mas veja se não tem... Você não consegue parar para ficar olhando para esse olho, né? Olha para a expressão do rosto. Então esses seres, olha para as nossas elites, são pessoas muito lindas, bonitas, né? Pessoas que a gente olha para elas e fala assim, poxa, caramba. São pessoas que você vê que os nossos cantores famosos, né? Você pode dar uma olhadinha aqui. Há quem diga que a maioria desse pessoal que está no poder não tem nada a ver com a humanidade do Pai Criador Yahweh. É muito sério isso, pessoal. É muito sério porque a gente não sabe mais com quem nós estamos lidando, não é verdade? Mas uma coisa eu posso dizer para todos os senhores, independente de reptiliano ou não, ou de descendência de Caim, né? Existe um caminho para todos nós. O caminho se chama Yahushua. Yahushua é o caminho para todos nós, gente. Esses reptilianos foram, essa semente de Caim, filhos do diabo, né? Na verdade são seres que eles não têm salvação para eles. Se isso aconteceu, gente, se isso aconteceu, e a gente sempre fala dos filhos das trevas, se isso aconteceu, se for fato mesmo, esses seres que nós estamos lidando com eles, se existirem, eles não têm mais salvação. E eles vão brigar para que você, que é ser humano, não tenha salvação. Então ele vai fazer de tudo, esses seres vão fazer de tudo para você perder a salvação. E uma de tantas outras, além dos pecados, de prostituição, de beber, de tal e tudo, agora vem a pior, que é a mudança de DNA. Essa é a pior. Eu acho que isso é um dos piores, na minha concepção. Se isso existir, vai ser o pior ataque à espécie humana. Por isso que nós estamos no final dos tempos. Vai ser a maior investida desses seres contra os seres humanos. E eles estão forjando, né, isso na teoria, tudo teoria, gente. Não tem nada que eu não estou falando assim, não estou afirmando, o Denilson não está afirmando, eu não estou afirmando nada. Mesmo porque esse povo de Arrocha é encrenqueiro, cara. O povo encrenqueiro, esse povo de Arrocha. Porque ninguém pode postar nada. Isso é internet, gente. Isso é livre. Isso é livre. Eu creio em Arrocha, creio, mas eu tenho a liberdade de poder falar. Claro, é óbvio que vai ser motivo de chacota. Né? Vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de escárnio, vai ser motivo de rirem, de fazerem piadas. Eu vou ser sério para você, gente. Eu sou um cara muito, muito na minha. Eu até às vezes acho cômico algumas coisas que as pessoas colocam. Eu acho cômico. Às vezes é fantasioso, que nem vocês estão parando aí agora para me ver. É fantasioso. Mas eu já falei para vocês. Vocês sabem o que é hipnose? Vocês já foram hipnotizados alguma vez? Vocês já foram hipnotizados alguma vez? Gente, é muito sério que eu estou falando para vocês. Então esses seres que nós, que segundo o livro está dizendo, eles nasceram e eles brigam contra todos os seres humanos. Eles têm ódio dos seres humanos. Talvez isso explica muita raiva desses líderes que querem fazer guerra o tempo todo, que querem matar a humanidade, que criam sociedades injustas, que criam, além das sociedades, criam como laboratório polícias para bater, para matar. Aí tem a elite da polícia que é treinada para matar. E tem os bandidos também que são sanguinários. Tem bandido que é sanguinário, que é matador também. Pode ser esses seres também. Porque eles estão ali, geralmente os cabeças são um dos... Porque veja bem, gente, eu fiz um estudo dos reptilianos, que também está ligado a isso aí que eu estou falando, e é muito sério que eu estou falando para vocês, que existe os seres puros, híbridos puros, a primeira leva dos híbridos,
né? Olha só o que eu estou falando para você. Existem os puros e existem aqueles que sofreram mutação, se misturaram. Ou seja, os DNA se misturou com os filhos do Criador. Quando a gente lê a descida do Monte Hermon, lá no livro de Adão e Eva, eles foram colocados no Monte Hermon. Aí no Monte Hermon você conhece a história do Monte Hermon. Tem aí na minha playlist, tem lá, vai lá para tu ver. Eu venho falando sobre o primeiro que estava comandando, depois que Adão e Eva morreram, a passagem da promessa teria que ser levada até chegar hoje, até chegar na gente. Então, depois que Adão e Eva morreu, ele passou as informações para Sete. Sete era o outro filho depois de Abel. Estou sendo bem devagarzinho para você entender. O primeiro filho depois de Abel, que não era o Caim, se chamava Sete. Vocês estão me entendendo? Sete recebeu de Adão todas as informações referentes à perturbação dos demônios que atacavam ele, Lúcifer e sua corja. E uma preparação para eles se brindarem contra o inimigo, os puros, os da raça humana, se prepararem contra o ataque dos inimigos, dos filhos do diabo e do próprio capeta. Aí ele foi passando o bastão para várias pessoas. Primeiro foi Enos, depois foi Cainã, depois foi Malalael, coisas que os pastores não falam dentro das igrejas. Depois veio o último que segurou a rebordosa toda, foi chamado Jared. Eu tenho a história de Jared também. Jared foi o último do Monte Hermon. Jared foi o que sofreu mais pressão de Lúcifer e da sua semente. Por quê? Porque o Monte Hermon, o Caim já tinha saído já, o Caim já tinha pegado a lúva, já tinha metido o pé. Tudo isso, gente, está no livro apócrifo. E vocês podem ler lá, no livro Adão e Eva, vocês vão ficar... Tá aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Tá aqui, nesse livro. E também nesse livro também vem falando, nesse aqui, ó, nesses dois aqui, ó. Vocês vão ficar maravilhados com essa história, né? E isso reforça e refuta tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Não é um simples achismo, o Denilson tá achando, não. O Denilson, eu só posso falar alguma coisa que é como o nome de Yahushua. Eu fui atrás do nome de Yahushua porque tem uma Bíblia que fala do nome de Yahushua. Eu sempre tenho que falar isso. Eu ouvia falar que era Yahushua, a mesma coisa o nome de Yahweh. Aqui tem Yahweh nessa Bíblia. Eu ia atrás, aqui nessa Bíblia tem o nome de Yahushua. Gente, nessa Bíblia aqui tem o nome de Yahushua, vocês estão entendendo? Nessa Bíblia aqui, você pega um livro, tudo bem, um livro é um livro, agora a Bíblia, aqui tem um nome de Yahushua, de Yahuwah. Aqui não é Yahweh não, é Yahuwah. Colocaram lá um H e o A, porque eles falam que é o ar que vem do pulmão. Vocês estão compreendendo? Então é muito sério. Esses estudos todos que eu fiz aí, nós vamos concluir ele hoje, para deixar um respaldo para você. Você é inteligente. Eu estou lidando com uma elite de pessoas. Eu estou lidando com vários tipos de pessoas, que na internet você lidar com vários tipos de pessoas. E com vários tipos de teoria. Mas eu tenho por premissa, eu tenho por hábito e premissa que contra fatos não há argumento. Eu tenho uma porção de fatos que me apontam que eu consigo raciocinar. Então, no meu raciocínio lógico, não existe explicação plausível, pautável para tanta maldade no mundo. Não existe, gente. Só existe se... Dois pontos. Existirem duas linhagens na Terra. Se existirem duas linhagens, e se esses apócrifos que estão apontando para os filhos de Caim e para a história de Caim, que a história do Caim é sinistra, é tenebrosa, nós estamos diante da maior revelação da humanidade. E esses seres que estão aí, esses seres híbridos, parecem muito com o ser humano, mas eles não têm coração, eles não têm dó, eles não têm compaixão.
E os hibridismos dele, né, as misturas deles com os filhos dos filhos da serpente, porque quando é isso que eu queria dizer para você, quando o Malalael, quando o Jared não teve mais força, gente. O Jared caiu, porque assim, foi dada a ordem para eles não descerem do Monte Hermon até o dilúvio. Até o dilúvio eles tinham que ficar lá no Monte Hermon. Mas eles desceram. Por que eles desceram? Aí você vai ver toda a trama da história. Porque os filhos de Caim, os filhos da serpente, criaram pífaros, criaram músicas. Essas músicas encantadoras, que você dança e sensualiza o corpo, essas coisas todas, criaram a única diversão que os filhos do Criador, os filhos... É que nem você agora, por exemplo. Você não tem diversão nenhuma, você que está seguindo Yahweh e Yahushua. Ou você que é um remanescente. Você não se influencia pelo noticiário, porque pode ser fake news. Você não se influencia pelas músicas, porque você sabe que as músicas, ela te induz, ela te excita. A música tanto pode fazer você sorrir, como pode fazer você chorar. A música tanto pode fazer você chorar, que pode fazer você ficar com raiva. A música tanto pode fazer ficar você com raiva, que pode fazer você matar. Então tem o campo da ciência, porque o campo da ciência foi avançando. Hoje a tecnologia está avançadíssima. Para cada um ano, nós avançamos 10 anos em tecnologia. Um ano, depois do ano 2000, a ciência deu um boom, deu um pulo. Isso é um plano evolutivo do Criador. Só que a Matrix, como muitas pessoas falam, a Matrix ela está danificada, ela está com problemas, ela precisa ser consertada, ela precisa sofrer um reset, se é que você está me entendendo. Esses filhos de Caim, eles já são os filhos da serpente. Então eles, o que eles fizeram? Eles atraíram os filhos descendentes de Sete, que é a raça humana do negócio aí, para descerem do Monte Hermon. Foi quando aí o Criador, essa raça já não tem mais nada comigo. Aí tinha o gigantismo, que são os filhos dos anjos com os seres humanos. Aí você vai entender essa história aí. E tinha esses seres. Perdão, gente, o pigarro de manhã é complicado. Eu tomo mel, própolis, essas coisas todas. Mas é incrível, tá? E tinha esses seres aí, que estavam antes do dilúvio. Tem muitas pessoas que me perguntaram assim, Denilson, se houve o dilúvio e morreu todo mundo, segundo a Bíblia, que a Bíblia é a palavra do Criador, por que esses seres existem até hoje? Aí eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa que está escondida, gente. Tem muita coisa que está oculta. A gente vai procurando saber, vai procurando informações, e tem muito, é como um labirinto. Você vai andando e entrando e vai vindo mais informações, mais informações. Então a gente não pode afirmar categoricamente nada. Dizer assim, bater o martelo. A única coisa que eu vou dizer para vocês, categoricamente, de coração na internet, é o nome Yahushua. O nome Yahushua. Por que eu vou falar o nome Yahushua? Por que eu vou falar do nome Yahushua? Porque ele falou no meu sonho. Aí eu posso falar para você, porque é uma minha experiência. Deixa eu desligar aqui desculpa, as pessoas, eu não esqueci de desligar para receber as mensagens. Vai ficar assim mesmo, não tem problema nenhum não. Não tem nada demais não. A única certeza é essa que eu tenho para falar para vocês. Porque Yahushua falou no meu sonho. Se ele não falasse no meu sonho, comigo, Denilson, eu não estaria seguindo ele. Não. Pelo que eu leio, não. Gente, eu fui pastor da IURD, da Igreja Universal, gente. Então, eu já expulsei demônios em nome de Jesus. Já houve cura em nome de Jesus por mim. Eu vendo a cura acontecer, eu vi demônios, cara, que vocês jamais vão ver. Demônios que teve a sua manifestação mesmo
de quebrar vidros, quebrar estátua, de fazer efeito sobrenatural na minha frente. Teria que ser uma coisa muito forte para falar comigo, acima daquilo que eu vi com os meus olhos. Por isso que eu digo que nem todo mundo que está com o Yahushua teve um encontro com ele. Eles estão aí na febre de um montão de gente. Mas ela mesmo não fez um pacto, a pessoa. Porque aqueles que conhecem Yahushua têm um poder, vão ter um poder sobrenatural sobre esses seres aí. Nós vamos dominar, por isso que a Bíblia fala, por isso que Yahushua, ele tinha autoridade sobre esses seres. Você pode ver que as pessoas que realmente têm o revestimento, eles têm autoridade, gente. E autoridade não é uma coisa que você... Não é algo que você conquista ele. A autoridade é dada pelo Criador Yahweh. Vamos lá? Vamos pro término, né? Desculpa ter tirado... É até uma imagem bonita, sabe? Aqui no capítulo 19, ó. No 19, para a gente encerrar com chave de ouro. Olha aí, ó. A minha cara sempre fica atrapalhada, né? Nós terminamos aqui, ó, o último vídeo. Foi sensacional. Então nós falamos de Zacarias. Ele era filho de Barraquias, o Zacarias. E que mataste entre o santuário e o altar. Ele morreu entre o santuário e o altar. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 29 a 35, Yahushua disse aos fariseus de seus dias: não são minhas as ovelhas? Aqui, claramente, Yahushua está se remetendo à ancestralidade da elite religiosa da sua época, a Caim, pois esse explicitamente foi quem assassinou Abel. Então, quem assassinou o Abel foi Caim. Agora você vai entender que quem mata as pessoas, quem leva as pessoas à morte é os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim estão dentro da política, estão na elite, tá, gente? Estão dentro do exército, ó, é para você ficar com medo. Estão dentro da polícia. Se não tiver a descendência, tem o hibridismo que sofre a telepatia ou a telecomunicação dos seres, vamos dizer assim, eles fizeram uma lobotomia para dentro da hierarquia eles obedecerem ordem. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para os senhores. Vamos supor que exista uma manifestação no centro da cidade, de repente sempre há manifestação contra o racismo, né? O racismo, o feminismo, são movimentos que buscam por aumentos salariais, são movimentos bruscos, então algum tipo de assassinato, alguma coisa revoltante, e há uma manifestação no centro da cidade, uma aglomeração. Quem geralmente vai para a aglomeração são os gados. O que são os gados? O povão que vai para se meter no meio dessas confusões. Nessas confusões, quem está comandando, os filhos de Caim, estão esperando um momento. Por isso que o povo de Yahushua não pode se entrar nesse negócio de movimento. Vamos levar faixa. Não precisa. Vamos fazer baixa-assinado. Não precisa, porque quem está lá no poder não é do nosso time. E quem do nosso time tentar entrar no poder, eles matam. Vocês entenderam, gente? Eles matam. Por isso que eles não aceitavam Yahushua. Yahushua veio para combater essa semente. Yahushua veio para brigar contra essa semente, para dizer para essa semente assim, ó, para os filhos da semente: vocês estão condenados, eu não vou salvar vocês. Não porque eu sou ruim, não é isso. É porque eles já são filhos da perdição. Vocês estão compreendendo, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá todo mundo entendendo, pegando o que eu estou falando? Eles já são filhos da perdição. Os filhos humanos são aqueles que transformam-se aí, por isso que existe o arrependimento. O arrependimento não são para os filhos de Caim. O arrependimento são para os filhos de Sete, os filhos de Adão, os hebreus, a raça dos hebreus e algumas raças do mundo que são humanas.
e que tem possibilidade de arrependimento, porque o humano também é induzido a fazer crime. Você está entendendo agora? O humano é induzido a fazer sexo promíscuo. Nós recebemos ataques de tudo. Vocês são obrigados, recebem ataque para serem corruptos, para agir de corrupção, para agir de malícia. Por isso que aqueles, e a Ruxa sempre deixou claro, o reino é das criancinhas, não das crianças, mas da inocência. Da inocência. E a maldade, ela está em tudo quanto é lugar. Agora mesmo me vendo aí, tem uma porção de gente maldosa me vendo. Tem. Ele não é descendência de Caim, mas ele é maldoso, porque a semente da maldade já foi plantada dentro dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu estou passando bem essa informação para vocês, porque é muito vasto esse lance desse camarada aí, do Júlio, escrever no livro aí. É mais vasto do que aqueles pensamentos vãs que nós temos. Antes de nós apontarmos, eu não acredito nessa situação, não. Analise. Reflita. Reflita. Quem é que faz parte da genealogia de Caim? Quem é que faz parte? Onde estão? São as elites? Os líderes políticos? Os religiosos? Os cientistas? Os monárquicas? Quem é que faz parte dos descendentes de Caim? Agora você vai procurar. Existe a descendência de Caim direta, a primeira linhagem dos que estão no topo, que eles chamam que são os líderes, e existe o hibridismo, aquelas criaturas que vieram depois que recebem influência desses seres. Aí vamos voltar à história de novo lá da passeata. Tá um montão de seres humanos lá que estão brigando por uma causa justa, por exemplo, a covardia que é a discriminação racial. Eu acho que isso é a pior covardia que tem no mundo. Pedofilia é covardia, né? As pessoas se levantarem contra os homossexuais, contra as lésbicas, né? As pessoas se levantarem contra o ser humano, porque não julgueis para que não seja julgado. Nunca diga dessa árvore não comereis. Porque também tem o lance da comida. A comida que está sendo colocado hormônio na comida, a pessoa está sendo conduzida a isso. Tem toda uma história, gente, que está em cima, pautada em cima disso. Então você vai para uma passeata, mas você é humano. Mas esses que estão comandando não são humanos, mas têm influência sobre aqueles comandados. Então eles dizem assim, mete o pau, baixa a porrada. Para a mídia, eles vão falar isso, não vão falar isso. Que a sociedade pode... Mas nos bastidores é induzido, as pessoas são induzidas a dizer assim, eles não podem ter sentimentos. Você imagina, gente, você já viu vários protestos aí, você já viu vários, por exemplo, várias pessoas, aquela da China foi emblemática, que um cara para em frente ao tanque de guerra e o tanque vem passando, ele fica sem camisa, em frente. Agora, há pouco tempo, vocês viram a morte de um camelô lá em São Gonçalo. Perdão. Foi a morte de um camelô e resultou num protesto. E no meio desse protesto tinha um homem que levou uma criança no colo para falar com o guarda municipal. Vocês viram essa cena? Queria ter para mostrar aqui para vocês. E o guarda jogou spray de pimenta na criança no colo do cara. Existiam muitas pessoas que conversou comigo, ele fez certo mesmo, o cara não tinha nada que enfrentar o polícia, porque eles são abusados. Mas os caras que trabalham nesse tipo de combate, são os linhas de frente, são o pessoal que trabalha para gestão de conflitos, eles são treinados. Eles são treinados tanto para bater como para defender. E os juízes, os magistrados, para o serviço público chamado, eles pegam o olho do serviço público chamado o Ministério Público. O Ministério Público, ele apura os excessos de autoridade.
para o magistrado, no artigo 5º da Constituição Brasileira, o maior artigo que tem no nosso artigo é esse que eles querem derrubar: todos têm direito à vida. Por isso que muitas pessoas não sabem, eu vejo tantos em conversa em botequim, dos amigos conversando, o cara mata, o cara faz, o cara, por exemplo, do Congresso lá, pegou dinheiro pra caramba, matou uma porção de pessoas nos hospitais, não é preso. O cara não paga a pensão alimentícia, é preso. Por que isso? O cara não sabe que existe um artigo que diz que quando você tira a comida de uma pessoa, você está tentando matar ela. Se todos têm direito à vida, ao culto religioso, o estrangeiro tem direito de ser... Veja bem, tá no artigo, você tem que ler o artigo 5º. E é isso que as pessoas brigam, tá no artigo, mas o artigo não está sendo cumprido, porque esse artigo, gente, ele só pode ser derrubado por causa da ditadura. Vai ter que vir o comunismo tem que acabar com esses direitos que foram alcançados pela sociedade que evoluiu através da democracia, e entrar o comunismo e depois o autoritarismo. O cara derruba todas as leis e ele é a lei. Ele vai ser um ditador. E quem é que quer ser ditador do mundo? Não é o capeta? Não é o Lúcifer? Só que os filhos de Adão, eles não se envolvem com a política, eles não podem crescer, gente. Porque os filhos do diabo, que a gente fala agora, os filhos da serpente, estão na elite de tudo. Eles controlam todo o meio de comunicação, tudo, escrito, controlam a ciência, controlam o mundo acadêmico, controlam as pessoas. Os senhores estão me entendendo? Os senhores estão compreendendo a maneira como eu estou falando para os senhores? É fácil entender isso? Ou é difícil? Agora você vai entender o que é ser cristão. Eu acho que se você não entender agora, não tem mais como você não entender. Então esses camaradas que vão para reprimir, eles vão, mas eles sabem que você tem o uso progressivo da força. O magistério sabe disso. Você é treinado para usar a força progressiva antes de matar qualquer pessoa. Antes de cometer um assassinato, você tem que usar, o Estado tem que usar o uso progressivo da força. Você tem que usar de maneira que você possa debelar a situação sem você tirar a vida da pessoa. E em último caso, em honra, em defesa da sua própria vida, em defesa a outras pessoas, aí sim você pode matar outras pessoas. Por isso que você vê muitos casos aí, se o ladrão entrar na sua casa, e você matar o ladrão, você deu um tiro só no ladrão, de frente, coisa mais difícil que tem, né? O ladrão veio, ele está entrando na sua casa, você dá um tiro de frente no ladrão, você mata o cara. O diabo pode fazer isso, tá, pessoal, para te incriminar. Você mata o cara. Se você der um tiro, ele é ladrão. Se você der mais de um tiro, você é julgado que você teve intenção de matar. O ladrão não teve intenção de matar, mas você teve. Está na sua residência. Isso prova que ninguém é dono de nada, tá, pessoal? Você não é dono desse iate que você tem. Você não é dono dessa casa que você tem. Você não é dono de nada que você tem, que você acha que você é dono. Que as pessoas lutam tanto. Eu vejo tantas pessoas falando assim. Eu tenho uma amiga que ela... eu quero ter a minha casa. Vai ser a casa dela? Não vai, gente. Nós não temos nada aqui. Tudo que você tem. Ó, isso é uma hipnose, tá? Os filhos da serpente sabem disso. Tudo que você tem é do governo. Você é do governo. O que, Denilson? Você que tá aí. Você é do governo. Você é do governo. E eu provo para você que você é do governo. Se você matar uma pessoa... a teu filho... Eu estou dando essas ilustrações para você entender, gente. Isso tudo tá nos filhos de Caim, para você entender como é que o negócio... O bagulho é sério. O bagulho, o troço, a questão
é muito séria, muito, muito séria. Só os despertos conseguem enxergar. Só os despertos conseguem enxergar. É isso que é não ser cego, que a Bíblia fala. São os recados que ela manda para a gente. Vamos supor que a sua filha seja estuprada. E alguém mate a sua filha. Que Yahweh proteja o povo para não acontecer isso. Você que é homem. Você descobriu que o cara que estuprou e matou sua filha está livre. Porque a justiça a justiça ela dá um tempo o cara fugir, por incrível que possa parecer. Se o cara tem residência própria, se ele é réu primário, se ele é trabalhador, aí vai vindo as outras atenuantes dentro dessas ideias dos filhos de Caim. Se o cara, por exemplo, faz obras de caridade, obra social, ou o cara é... Porque tem psicopata que faz isso. Ainda tem os psicopatas ainda, que tem que estar nesse meio todo aí. Ele vai lá, ele participa de movimentos voluntários, ele doa sangue, ele faz tudo aquilo que a sociedade quer. Ele é um bom anfitrião, porque pode ver que a maioria desses pedófilos, né, segundo estudos, eles são pessoas que é um desequilíbrio, também pode ser influenciado pelos filhos de Caim, né, porque os filhos de Caim têm isso, de induzir aos filhos de Sete, de Adão, ao pecado. Esse é o pecado que eles induzem. Para eles não tem nada a ver, não. Eles criaram leis para eles, que eles, através dos rituais deles, das seitas deles, dos raptos de crianças, essas coisas todas que vocês veem aí, para eles não dá nada, porque eles têm elite deles dentro do sistema, que entende de lei e que sabe que as nossas leis aqui, ela tem sempre uma brecha para você entrar, mas você só pode comprar um sistema se você tiver muito dinheiro, e o poder e a riqueza está na mão dos seres reptilianos, como a gente diz, né? Os filhos da serpente. Aí você vai lá, meu Deus, meu Yah, você vai lá, descobre aonde o cara mora, descobre que o cara mora, trabalha, está lá e não foi julgado pela justiça humana. Aí você vai descobrir, vai constatar uma coisa muito séria. Você vai na delegacia e vai lá falar, vai dar o que esse delegado, delegado, o cara tá lá, tá trabalhando, tá lá com a família delezinha lá, bem bom. Ele matou minha filha, estuprou minha filha, porque quem bate, gente, quem bate esquece. Vocês já viram essa frase? Quem bate, esquece. Quem apanha, meu amigo, quem apanha não esquece. Quem apanha, eu lembro até hoje a surra que eu tomei do meu pai, por causa de um banho numa fonte de água aqui perto de casa. Eu tomei uma surra do meu pai que eu nunca mais esqueci. Ficou na minha memória. Então quem bate, esquece. Quem apanha nunca esquece. Ele vai lá, denuncia lá na delegacia, vai lá, fala pro delegado, eu conheço, tá lá, por favor, manda uma diligência, prenda esse cara tá livre ainda, ele matou minha filha, estuprou minha filhinha novinha, minha filha de 2 aninhos, ele foi lá, estuprou, matou minha filha, por favor, eu amava minha única filha, eu queria tudo que eu queria, é revoltante, isso é revoltante, isso mexe com energia, isso mexe com a gente, filho, mexe com a gente, é a nossa prole, sabe? Você está entendendo o que eu estou te falando? Por isso que o pai nos ama, nós somos filhos e mexe com o pai, e você mexe contigo também. Quem é desembargador, juiz, sabem disso, juristas, pessoas que são testemunhas em julgamento, eles sabem disso que eu estou falando, eles conhecem. Eles sabem desse nível de sentimento que eu estou falando para você hoje, que não é debatido em nenhum programa de televisão. Não porque eu sou melhor, nada disso. É porque o assunto aqui vem de arro para o coração, para o seu coração. Então, minha gente, vou tirar um pouco o óculos aqui por causa da claridade. Você vai lá e você vai lá e mata. Você vai lá e viu que não tem jeito. Já aconteceu isso, você tem a vingança com as suas próprias mãos. Você vai lá e pá! Sabe o que vai acontecer? Você vai ser preso. Vai ser preso e vai ser julgado por homicídio. Você sabia disso? Você sabia disso? Que mesmo você matando, justificando, você vai ser preso, julgado e condenado. Porque você teve a intenção de matar.
Então você não manda em nada do que você tem. Você é um produto do Estado, o governo manda em você. Você entendeu o que eu estou te falando? Então você que fica aí com esse, vamos para o movimento, vamos fazer movimento de greve, vamos fazer movimento... Não, esquece isso, gente. E a Rússia falou que cada um de nós somos ovelhas levadas ao matadouro. Por causa dessa elite que tem na sua essência, que eles estão aí, os filhos de Caim. E que ainda bem, por milagre do Criador, ainda bem por milagre do Criador, a gente pode falar isso com vocês, a gente ainda pode comunicar com vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou podendo trocar uma ideia com vocês ainda. Vamos lá. Nós estamos com... Nossa, passa rápido essa nossa conversa, né? 40 minutos. Vamos falar aí. Quem é que faz parte da genealogia do Caim? Aí, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tem a genealogia do Éden e a genealogia do Caim. Onde estão? São as elites, os líderes políticos, religiosos, científicos e a monarquia de hoje. O que são serpente de fogo? O que são dragões presentes na cultura chinesa, povos antigos? Saibam que eram seres espirituais e que eles cultuavam como deuses. Olha aí, escuta aí, chupa essa manga aí, hein? A besta do Apocalipse é um animal também. Vocês viram que a ONU, ela mostrou um símbolo, no mínimo, exótico e estranho, né? Vocês viram, acompanharam aí, eu tenho um vídeo que fala sobre o animal de várias faces. Isso chama besta, são animais de várias faces. E a besta do Apocalipse é um animal também? Tá perguntando. Claro que não. A besta não é um animal. Não é literal em Apocalipse e em Gênesis. Também não é que Abel era filho de Adão. Olha aí. Pois Eva deu o fruto a Adão depois de cair com o querubim. Bom, vamos lá. Vamos ler de novo para a gente entender bem. Vamos lá. Abel era filho de Adão, pois Eva deu o fruto. Adão, depois de cair com o querubim, o rastejar pelo ventre significa preso aqui, pois no ventre estão as genitais das mulheres. Então as genitais das mulheres estão presas aqui. São as portas de entrada via encarnação para este mundo. Deixa eu ver aqui que eu apertei. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ó. Encarnação para esse mundo. Por isso o nome Eva significa mãe de todos, tanto da raça humana como da raça da serpente. Olha aí, hein? Interessante isso aí, hein? Aí vem uma montagem aqui, né? Você está vendo aqui comigo, eu estou na frente, não tem como esconder a minha cara aí. Vamos lá por baixo, olha. Adão e a serpente, né? E a Eva, a mulher. Aí vamos os filhos. Aí vem os filhos, né? Os filhos de Adão com Eva e os filhos da serpente com Eva. Aí vamos ler a história lá para a gente poder terminar essa quinta e última parte. Agora é finalizar. Pergunto, por que houve castigo para a serpente, já que para alguns era apenas um animal? Por que houve castigo diferenciado para Adão e Eva? Observe que Deus disse a Eva que o seu desejo será para o seu marido. Essa foi a sentença dada, porque antes o desejo foi para um querubim. Está dizendo que assim, foi realmente, quando nós vemos na Bíblia lá, Yahweh sentenciou, Yahushua, né? O teu desejo será para o teu marido. Por que ele falou isso? Vamos julgar pela lógica. Então, antes, ela não tinha o desejo só pelo marido. Essa é uma ideia, tá, gente? Por favor. Porque os haters, eles ficam só esperando um mole teu. Eles ficam assim te olhando, né? Fica assim, olhando e ouvindo, para depois pegar e ficar comentando, né? São pessoas que eu vou te falar. Em Apocalipse 12, mostra que quem é o dragão, que é a mesma antiga serpente, o Satanás. E como foi dito anteriormente em grego, o termo marca da besta, marca da serpente, tem igual significado.
marca da besta e da serpente. Está dizendo que a marca já está no mundo. A marca da besta e a marca da serpente já está no mundo. Existe uma verdadeira guerra desde há muito tempo entre a linhagem da serpente e a raça humana. Vivemos em uma batalha genética desde o começo da Terra até o fim da Terra. E Cristo é o elo, é o ponto, Cristo que eu estou falando é Yahushua, é o ponto de purificação e salvação. O comentário do bíblico, né, na página 1473, diz: Caim é dito ter pertencido à família do iníquo. Comentário de Mateus sobre a Bíblia Sagrada, no volume 3, página 916, está dando aqui as referências, que mostrou a ele, Caim, ser daquele níquel, da semente da serpente. Tão cedo foi tal semeada, e a antiga inimizade entre a semente e a semente mostrou que Caim era o primogênito da semente da serpente. Existem claras conexão entre a semente da serpente e o anticristo, mas isso a gente vai ver adiante. Eu quero agradecer a todos vocês a esse livro que nós lemos. Aí tem uns escritos em inglês aqui, que eu não sei ler inglês, mas muito bem, né? Eu vejo algumas coisas. E no final, nesses contos em inglês, tem aqui a tradução, né? Olha o que está escrito aí na tradução. Parece história, mas as músicas carregam a gente chama de... algumas músicas carregam assim, extraterritorial, né? Aí fala de alien, fala de um montão de coisa sobrenatural e mostra essa criatura aqui, que nós vamos encerrar nosso vídeo agora de 46 minutos, encerrar esses estudos. Eu creio que vocês devam ter entendido o propósito, né, de estarmos estudando isso aqui. Eu não afirmei nada para os senhores, eu só deixei vocês pensarem, raciocinarem. Eu não tive, assim, eu não falei tudo não, tá, pessoal? Tem muito mais coisas que eu poderia falar, mas eu acredito que eu tenha passado uma informação para vocês muito legal, que vocês possam ler essa informação. E lembre, gente, o elo principal, o motivo principal de nós estarmos aqui é Yahushua. Não é Jesus. Jesus é uma invenção desses seres aí. Jesus é uma invenção desses seres. Jesus é o Deus dele, é o Messias deles. Jesus é o Messias dele. Pode ver que Jesus é bonitão, né? O Jesus é bonitão, gente. Aquele cabelão e tal, Jesus é bonitão. Jesus é lindo. Mas o Yahushua, segundo a Bíblia, é feio pra caramba. Mas ele é espiritual. Yahushua é espiritual. Jesus tem que fazer isso porque ele é um reptiliano. E ele tem que abraçar as pessoas. Ele tem que conseguir arrancar a cauda do dragão. Arrancou a terça parte do céu. Você acha que ele vai empregar alguma coisa aqui que vai assustar os senhores? Claro que não, gente. Não se assusta a presa. A presa a gente pega ela. A gente arma armadilha. É assim que a gente pega a presa. É assim que o povo cai. Cai no conto do vigário, cai no conto de político. Você acha que o político vai chegar lá na hora e falar: gente, eu vou roubar vocês, eu vou criar leis que vai ferrar vocês. Vocês para mim são um bando, não valem nada. Eu lavo as mãos, na hora que eu aperto a mão de um pobre, uma pessoa que está votando em mim, eu vou lá, lavo a mão. Eu tenho horror de ficar num montão de pessoas sujas, pessoa que pega ônibus, fedorenta. Você acha que ele vai falar isso? Seja sincero. Você acha que os filhos do capeta vão chegar lá e falar: eu sou reptiliano, tá? Eu sou da semente de Caim, tá? Minha genealogia é de Caim. Você acha que eles vão falar isso? Não. Eles estão em tudo quanto é lugar, gente. Estão na internet, estão em tudo quanto é lugar. Eles são uma febre. Por isso que o povo hebreu tem que despertar. O povo hebreu tem que acordar. Esse é o ultimato que Yahweh está mostrando para os despertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Nós temos um vídeo muito importante que nós vamos passar daqui a pouco para todos vocês. Nós vamos continuar com o estudo da Goétia, né? E depois da Goétia ainda tem um estudo para falar para você sobre por que essas raças aí
esconderam o nome do Salvador? Por que eles esconderam o nome do Salvador? Por que eles trocaram o nome do Salvador? Tá bom? Forte abraço para vocês, gente. É DRM Rodrigues, né? Transmita esse nosso vídeo. Peça para as pessoas acompanharem nossos vídeos. Tá? Eu sei que são 50 minutos, as pessoas não gostam, né? Já foi colocado na cabeça deles. O pessoal vê jogo de 2 horas, jogo de futebol. O pessoal assiste, já ia falar a palavra, assiste reality shows. Aí fica acompanhando a vida de todo mundo aí, todo dia, toda hora, porque todo mundo é meio fofoqueiro, né? E aí fica lá vendo a televisão, aí comenta, aí vai para outro dia comenta. Isso é típico de lavagem cerebral, tá, pessoal? Ótimo dia para todo mundo aí. Vamos em frente, tá bom?